E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui passando com mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, que é gravado aqui no sul do Brasil, na nossa Ilha da Magia, nossa Florianópolis, norte da ilha, na verdade, sempre com um convidado e um tema diferente, e é muito bom tê-la na nossa companhia, então vem com a gente que o episódio promete. Nós estamos recebendo... Saboroso o episódio. O episódio hoje é doce. É doce, é doce. Nós estamos recebendo aqui, tendo a honra de receber no nosso Pode Beijar, né, que é o podcast sobre casamentos e relacionamentos, a Ana Petrina, que é boleira há 11 anos aí aproximadamente, há pelo menos 8 no segmento diretamente ligado a casamentos. Com um trabalho super reconhecido, super consolidado. Ana, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso Pode Beijar. Obrigada pelo convite, a Patrícia. A gente tem um relacionamento aí de trabalho de, eu acredito, quase 11, né? Sim, Também, sim. desde o São comecinho. 10. E eu tenho que dizer, um relacionamento de trabalho que se perpetua, porque o trabalho da Ana é impecável. Obrigada. Bom. Obrigada pelo convite. Eu estava esperando, eu brinquei com ela esses tempos. Eu Tava na expectativa. Tava na expectativa, quando é que vai sair aquele bolinho de casamento, não pode beijar. Então, estou bem feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho do meu trabalho, de estar junto também com profissionais que eu admiro muito, assim, trabalhar com as equipes que a gente trabalha nos eventos. Eu hoje trabalho com algumas equipes que a gente vai fazendo. Eu estava falando com a Patrícia, acho que a gente vai encontrando os seus, né? As pessoas que a gente trabalha junto. Que tem a são- mesma natural. linha Legal. de trabalho. É natural. Exato. E eu natural. tenho... É muito gratificante, é muito legal. E obrigado pelo convite de novo. Ah, por poder estar aqui. Imagina, agradece. é recíproco, Prazer. né? É recíproco. Mas antes do papo com a nossa querida Ana Petrina falando de coisas muito boas, né? Doces. A gente tem um agradecimento para fazer sempre, né? Para a técnica, iluminação e sonorização, que sempre entrega serviços de altíssima qualidade, uma excelência, não só em Florianópolis, mas como em Santa Catarina e no Brasil inteiro. Helena e Gaúcho, muito obrigado pelo apoio de sempre. E Grandes obrigada parceiros, também, né, Helena Gaúcho, técnica, por sempre ter o cuidado com todos os detalhes, inclusive com o bolo de um casamento, que tem que ter a sua própria iluminação para Claro. realçar o que foi planejado e o que foi feito. Exatamente. E a técnica também tem esse cuidado com todos os detalhes. São grandes parceiros, né? Desde o começo aqui do nosso projeto, com a gente, enfim, um beijo carinhoso enorme a Helena e ao Gaúcho também. Ana, vamos do começo, né? Como é que do tudo começo. começou lá atrás, a ideia, o ingresso, né? Nesse mercado, enfim, como é que foi o início da tua carreira? Eu tive um começo bem interessante. Eu brinco assim que, sem querer, caiu um pouco no... Acho que eu nem sei se tu sabe dessa história, Não, eu Patrícia. não sei. Eu já estava fazendo, eu já tinha começado, eu já trabalhei com eventos muito tempo, mas eram eventos de formatura e conhecia vários cerimonialistas, decoradores. Eu estou falando coisa de 15 anos atrás, né? E eu comecei a querer entrar no ramo de festas de casamento, daí fui atrás de cursos, gostava muito já de fazer bolos, e fiz vários, fui a São Paulo, fiz cursos aqui, Isamara Mâncio, que é conhecida, e fiz vários cursos com ela, e muitos cursos online também, que já estava muito mais difundida essa questão do online, e comecei a trabalhar com o contato de alguns cerimonialistas e decoradores que eu tinha, mas era tudo muito pequeno. E eu não conhecia a Patrícia ainda nessa época. E um dos cerimonialistas, que é um amigo meu já de longa data, o Fabiano Lima, ele Sim. falou para mim, Ana, tu sabes que a Dona Conceição, quem não Sim. conhece aqui a Dona Famosíssima. Conceição, Famosíssima, É. Dona que era a boleira Conceição. mais tradicional da família, Exato. ela está parando? Eu falei, não fazia a menor ideia. E ele falou, quem sabe tu não consegue comprar algumas coisas dela de material? Assim, a ideia dele era, de repente, algumas pratarias, as Sim, pratas que a gente sim. coloca os bolos. Uhum. E eu, ok, peguei o telefone com ele, dela, liguei, e na hora me viu assim, e a Dona Conceição, quem conhece, sabe que ela não tinha muita papa na língua, né? Ela era Sim, maravilhosa. despojada, Espontânea. espontânea, e daquele jeito. E aí eu perguntei, e eu lembro que ela falou assim, eu já vendi quase tudo, já tinha, porque já tô parando, tem mais um mês. Eu vou fazer mais abril, eu lembro bem, e depois eu paro. E eu tô numa correria, querida, eu não posso nem falar muito contigo, mas se tu quiser vir aqui, o Miro, que é o seu Miro, o esposo dela, ele mostra pra você algumas coisas que ainda tem. Aí eu falei, Dona Conceição, a senhora realmente está muito corrida de trabalho? Ela falou, eu tô, tá demais, sei lá, 7, 8 eventos pro final de semana, e isso, pra Ela quem faz bolo, era enlouquecia. Ela enlouquecida. enlouquecia. A senhora não tá precisando de mão de obra? Falei pra ela.
se a senhora precisar de mão de obra, eu falei, eu já estou trabalhando no ramo há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu trabalho de graça para a senhora até você parar pelo know-how, só para poder te acompanhar. Pode ser? Eu nunca vou me esquecer. Se tu conseguir estar aqui toda quarta, quinta e sexta, às 7 horas da manhã, tu pode. Bem assim. E assim eu fui. Eu fiquei 1 mês com eles, aprendi tudo que eu podia. Eles me abraçaram meio como uma filha. Eles me deram tudo que tinha na cozinha. Não me cobraram nada. De tudo. Tudo que tinha lá dentro. Pode ficar com tudo. Eles alugaram para mim um espaço para eu continuar depois por um valor super simbólico. A gente tinha grandes amigos até hoje. E eu consegui, assim, as indicações. Aí teve um grande negócio que eu quero provar o teu produto. Daí eu fiz para ela, fiz meus recheios, fiz a minha massa. Ela chegou para mim e falou assim, bem assim, continua com todos os teus recheios, que são melhores do que o meu. Ela falou. Olha. Mas eu acho que a tua massa precisa melhorar. Então eu vou te fazer um favor. Eu vou te passar a minha receita e só tu vai usar. E tu vai ficar com a minha receita da minha massa. Então tu é herdeira. E eu sou até hoje. Até História hoje. bonita, né? Linda. Eu faço a massa, que era da Dona Conceição. Toda vez que tem bolo para a família dela, até ela fez comemoração de 50 anos de casamento dela, acho que faz uns 2 anos. Ela me liga, eu faço. Nunca cobrei nada dela, obviamente, porque ela foi uma mãe para mim. Sim. E nesse meio tempo, eu lembro bem, foi onde ela falou, eu vou te passar o contato dos cerimonialistas que eu gosto de trabalhar, que era assim, só os que eu gosto. E a Patrícia, obviamente, estava entre elas. E era vésperas daquele evento beneficente na Alameda. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem, que foi quando eu te chamei e falei, olha, eu tô assumindo o espaço da Dona Conceição, e ela ia fazer o bem contigo. Sim, e eu falei, se tu tiver interesse, tu falou, vai ser ótimo, e a gente começou nosso relacionamento lá. Então, tu é herdeira da grandíssima Dona Conceição, que Uma era lenda. uma artista maravilhosa, fazia um trabalho incrível em todos os aspectos, porque a gente sabe, né, Ana, que o bolo de casamento, ele tem ele é praticamente 2 bolos. Tem o bolo que vai ser servido, Isso. né? Que é a massa, é o recheio, que tem que ter muita qualidade. E o tem sabor. o bolo que vai ser exposto à mesa de doces. Esse bolo é um bolo que só um artista sabe fazer. Não importa qual seja o acabamento, ele exige a mão de um artista. A Conceição era divina e a Ana Petrina herdou não só o conhecimento, o ateliê e algum material. É uma obra de arte. É uma obra de arte. A Ana herdou também... Uma escultura. Uma escultura. A capacidade, que obviamente tu já tinha, aprimorou um pouquinho com ela, mas a capacidade artística. Porque bolo de casamento, por mais simples que ele seja, só um artista faz. E a Ana tem um trabalho incrível. É porque não é só técnica, não é só bom gosto, não é só... É tudo junto, É tudo. né? Qual é o segredo, então, de um bom bolo de casamento? Eu acho que, bom, se eu for falar da parte comestível, digamos assim, Tá. a gente tem que prezar sempre pelos ingredientes, pelos recheios, pela textura, pela qualidade da massa, que é o que faz é o que faz a parte gostosa, né? Aquela, comi um bolo de casamento delicioso, que sempre vinha aquela, pra mim, no início era sempre assim, bolo de casamento é tudo ruim. Ah, bolo de casamento é tudo seco. A gente tinha uma cultura de ninguém come bolo de casamento. Isso. E não faz muito tempo isso. Não faz muito tempo isso. Que, no meu ponto de vista, é uma bobagem. Qual é o segredo do bolo de casamento? O bolo, eu não sei dizer qual é o segredo, a Ana que sabe, né? Porque eu não sou eu e cozinha, são 2 coisas que não se acham. Não me atrevo jamais a fazer um bolo de casamento. Mas, num casamento, qual é o segredo? Servir o bolo na hora certa. Tem um timing. Tem um time. Não é o bolo imediatamente após o jantar, em algumas situações. Não é o bolo na hora que a gente quer. É na hora certa. E isso... um bom maître e um bom cerimonialista conseguem ajustar. Servindo o bolo na hora em que a festa precisa, quase todo mundo come. Então, a gente mudou um pouco, na prática, essa cultura de ninguém come bolo de casamento. E aí vinha, porque é ruim. É que ninguém comia, como é que ia saber se era ruim ou se era bom? Isso mudou. O time é importante também em situações em que... a estrutura e o visual do bolo é comprometido por ele ter sido colocado numa
área não muito favorável e pegou um sol, um casamento durante o dia e tal. Sim, mas esse cuidado já se tem faz um tempo. Antigamente, vocês faziam os bolos e eles iam para onde a decoradora determinava. Se estava embaixo de sol, embaixo de ar-condicionado, se estava... Não importa. A decoradora não tinha, isso tem anos, não tinha essa consciência de que aonde eu vou botar o bolo, porque eu tenho que cuidar da segurança alimentar. Não passava na cabeça dela, né? Começou a passar. E as pessoas que trabalham com festa começaram a se preocupar. E aí veio o maravilhoso bolo fake. Isso. Hoje as boleiras fazem né? o bolo fake, que é o bolo falso, mas que é com a cobertura que fica comestível, exposto desde o começo. que fica exposto Não para tem nenhum sempre, problema. se quiser, e fazem o que a gente chama de bolo de copa. Isso. Que é o bolo que vem em tabuleiro, bonito, montado, também decorado, mas que ele vai para a geladeira. Então, essa questão da segurança alimentar foi resolvida. Hoje não é muito raro um bolo verdadeiro. É só nos em cima de uma nakeds, mesa né? de Nos doce. naked cakes, que ainda até já saiu, chegou muito forte alguns anos já atrás. saiu um pouco E já de linha. saiu um pouco, né? É, Uma dos meus probleminhas que eu tive em evento. A depois segurança eu conto, alimentar é uma questão- coisa que é muito... É quando fica muito exposto em temperatura ambiente, realmente é perigoso. Né? Sim. Para isso não acontecer, lógico que a gente tem um cuidado nesses casos onde o bolo a gente já sabe que o bolo já é no verão, vai estar exposto, a gente já sabe se o ambiente é interno ou externo, se tem ar-condicionado ou não, obviamente de montar o bolo O mais 4 horas perto, da manhã, você está montando o bolo, você sabe que ele vai aguentar, e não vai estragar ou não vai acontecer nada até o final da festa. Mas sim, de ficar exposto no calor, ou se alguém, né, monta esse bolo com mais antecedência, sempre corre um risco. Então, quais são os principais pontos assim, que são levados em consideração? Alguns você já estava citando, mas para a gente aprofundar ainda mais. Né? Os principais pontos são levados em consideração na produção. Aí questão do contato com a noiva, o gosto, enfim, tudo. O contato com a noiva, ele vem, a maioria das vezes, através do cerimonialista, que conversa, fala, tem um evento X, e aí passa o contato da noiva, muitas vezes a noiva entra em contato comigo. Então, é a época do ano, a hora que vai ser esse evento, se esse evento vai ser numa área externa, né, ou não, e se for em área externa, se tem um backup, um plano para onde levar esse bolo. Muitas vezes acontece, aí eu troco a ideia direto com a Patrícia, particularmente sobre um bolo, Paty, esse bolo, eu preciso, muitas vezes já aconteceu, né? Esse bolo eu preciso que ele esteja refrigerado, até porque, por exemplo, se você vai trabalhar com um bolo, um naked cake, que tem uma cobertura de amanteigada, mesmo que o bolo tenha sido feito no dia, se você não tiver um lugar adequado... Se expuser ao calor. Se expuser ao calor, você está correndo risco, então avisa. Ou então, bolo com flores de açúcar, que são super delicadas. As flores de açúcar, as pétalas de açúcar, se pegarem uma umidade... Quero na beira do mar, é um evento próximo ao mar e tem flores de açúcar. Se você deixar esse bolo 2 horas exposto à maresia, as flores derretem. Então, a gente toma esses cuidados antes. Isso tudo é explicado para as clientes, né? Para as noivas. Para as noivas, para a cerimonialista, para a noiva. A noiva tem que estar super ciente. Tem noivas que correm determinados riscos por conta própria. Sim, é uma escolha delas. É uma escolha né? delas. Eu tento direcionar por experiência o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Algumas batem o pé, outras aceitam mais fácil, não. Mas o bolo de copa, realmente, ele ajudou muito. Esse trabalho da parte também de não ter o risco da segurança alimentar. E também da questão daí são 2 produtos diferentes. Você vende um produto mais saboroso até, o fato do bolo de copa ser servido à parte do que aquele bolo que ficava na base da pasta americana, que você precisava prensar, botar uma cinta, deixar ele numa certa estrutura, você não podia umedecer, esse bolo não era tão gostoso. Isso tudo acabou, você tem um bolo muito mais saboroso, e parou aquele negócio de que o bolo... Ele não precisa ser tão rígido, porque ele não sustenta mais nada. Exatamente, né? ele não precisa ser prensado, né? A gente tinha que fazer uma cinta e prensar esse bolo. Porque quando eu tirasse e fosse cobrir com pasta americana, esse bolo tinha que estar com a bordinha certinha. Ana, isso me lembra uma história. Muitos anos atrás, eu fiz um casamento e a mãe do noivo quis fazer o bolo. E tudo bem. Sempre dá certo essas situações. Não. Ela fez o bolo. E o bolo estava lindo. E ela tinha muito carinho. Ela queria muito fazer aquele bolo para o filho e para a nora. E fez um bolo grande, bonito. Lembro até hoje, ele tinha toques de amarelo. Era um bolo muito bonito. E o que aconteceu? O bolo começou, depois de um determinado período em cima da mesa, a cair. Começou a ceder.
porque ele não tinha estrutura, e óbvio, ela não era uma boleira, ela não sabia que tinha que ter prensar, nem a gente sabe, né? Acabei de botar descobrir. os canos de Botar canos de estrutura. É que nem uma engenharia, um prédio. Aquele bolo Precisa começou a estruturar. desandar, mas foi tão bonito, ele não caiu, ele só começou a pender. Inclinou. Que as pessoas vinham e tiravam foto no bolo e todo mundo dizia, ele está cedendo. Não, mas a gente tem que registrar antes que caia, porque foi a mãe dele que fez. Todo mundo feliz da Que vida, porque o aflição. bolo estava lá. Ninguém ficou pensando, ela fez um bolo que vai desabar. Não, todo mundo se apressou para registrar, porque aquele bolo Tinha um era fator muito emocional, importante para a claro. família. Uhum. E se ele caísse ou não, ninguém estava preocupado. Óbvio. E ele não caiu, tá? A energia de um casamento é tão linda Segurou. que ele pendurou, mas ele não caiu. Todo mundo registrou, o bolo foi cortado na hora certa e estava todo mundo feliz. É. Porque não era um bolo perfeito, mas era o bolo da mãe, Da do mãe noivo. do noivo, sim. E daí, se essas histórias acontecem, claro que se acontecesse com uma boleira, não teria essa... Ah, não, obviamente não. Não teria toda... Não teria sido essa carga emocional, não O teria pessoal feito não diferença. né? o pessoal não teria aquela Não, mas aí a gente paciência de- cuida dessas questões do bolo, tanto o bolo de copa quanto o bolo fake, em estarem com as condições consideradas adequadas para serem expostos ou servidos, né? Porque o bolo fake, querendo ou não, dependendo do evento, ele fica lá. Eu também falo, às vezes, olha, não estou falando parte porque estamos aqui, né? Mas qualquer outro cerimonialista. Esse bolo eu preciso entregá-lo no limite. Uhum. Sim. Ah, não, esse bolo é tranquilo, eu posso entregar de manhã cedo e ele pode ficar exposto ali que não vai acontecer nada com ele. Então a gente vai conversando e vai se ajustando. Em relação aos contatos que são feitos, né? Os contatos das noivas, geralmente, né? Ou via cerimonialista, enfim. O período de antecedência, né? Há prazos para isso? Existe, assim... Qual Eu é o ideal? Eu gostaria que... O time ideal. tivesse, né? Seria bom. Seria excelente que tivesse, até por uma questão de agenda, pelo menos aí uns 6 meses, eu acho, né? Mas tem muitas solicitações a toque de caixa de última hora, último mês, às vezes acontece. Eu não trabalho com volume. Né? Eu sou um ateliê super personalizado, bem artesanal. Eu que atendo as noivas todas individualmente e perco horas até chegar no ponto, do jeito que elas querem, o que é viável, né? Se não é, eu explico os porquês, até elas encontrarem um modelo que elas gostam. Então, toda essa parte é feita por mim, nada é terceirizado. A única parte que eu tenho ajuda é na parte ali da cozinha mesmo, mas o atendimento e a entrega do bolo, a parte está aqui para não me deixar mentir. Nunca vi na vida um bolo meu ser entregue para outra pessoa. Não. Né? Eu faço questão, porque a entrega tem que ser feita pelas minhas mãos. Eu acho que eu sou um pouco centralizadora, né? Mas que bom, as noivas agradecem. Mas é uma questão mesmo desse atendimento ser feito bem, bem pessoal. Então, quanto antes me chamarem, obviamente a minha agenda vai estar mais disponível. Quando chega ali faltando 1 mês, 2, muitas vezes não posso atender porque já... E sobre essa questão, Ana, que a gente vê, na minha função acompanhando a noiva, às vezes quer um bolo simples, liso, para botar flores naturais ou qualquer outra coisa e tudo bem. Quando elas começam a ir para o bolo mais elaborado, por exemplo, flores de açúcar, é um trabalho que demanda muito tempo, né? Então, um bolo, quanto mais elaborado em pasta americana, mais tempo leva. Com certeza. Quanto leva, em média, um bolo mais ou menos que tu tenha que fazer uma cobertura de flores, por exemplo? Eu já trabalhei 30 dias no bolo. Num bolo teu, inclusive. Ah. Lá do evento teu. Não sei se tu lembra aquele que tinha uma estrutura... Da espiral. Esse bolo foi para Lages, para um casamento lindo. 360 em volta de um espiral de ferro, assim. Então, porque geralmente, um bolo simples, na própria semana, se ela quiser fazer alguma alteração pequena, tudo bem. Mas quando é com flores de açúcar, eu sei que o bolo eu já 1 mês antes, eu já falo, tá fechado? É isso, não vamos mais mudar? 1 mês. 1 mês, eu preciso... Porque aí eu vou pedir os materiais, né? Que eu preciso para fazer as flores e vou começar a trabalhar. E essas flores são feitas por etapa, todos os dias, uma pequena etapa da flor. Então, pensa comigo assim, que para eu fazer uma orquídea de açúcar, eu começo com o pistilo. Daí, num dia, eu coloco a bolinha do pistilo no arame e faço 50.
e deixo secando 24 horas. Ela precisa secar para continuar. Sim. Só para a gente entender o Cada processo. etapa tem que estar consolidado para poder... Para ir para a próxima. Uhum. Daí, no segundo dia, eu faço as 3 pétalas da orquídea, assim, que eu tenho que marcar com um marcador, bolhar a borda para afinar e ondular, para aquilo ficar parecendo uma pétala, passar um pó cintilante para que tenha aquele toque aveludado, marcar com um marcador para ter tipo as ranhuras da pétala e colocar numa forma individual para cada flor, no formato que eu quero. Aí umas eu fecho mais, outras eu abro mais e novamente 24 horas secando. Então, eu faço esse processo com 5 Só anos. até aqui eu já entendi. Já cansou? Não, já cansei e já entendi que, assim, às vezes as clientes não entendem nem o tempo de antecedência e muito menos o valor, né? Mas quando a gente consegue explicar o trabalho que demanda, o que parece simples, né? Que é lindíssimo, mas que a gente olha e diz assim, fulana também faria, ou eu mandaria fazer não sei aonde. Aí a gente começa a entender. É muito importante no mundo dos eventos e dos casamentos em particular que a gente explique para os clientes o porquê as coisas são assim ou de outra forma, ou porque o valor é esse ou é aquele. Quando a gente explica, eles entendem. Isso eu acho muito bonito. Noivo, noiva, cliente de casamento entende o que se explica, mas a gente tem que estar preparado para essa explicação, porque senão fica muito abstrato. Não passa na cabeça de ninguém que para fazer uma orquídea, até agora a gente já teve 2 etapas. Continua, Ana, por favor. São 5 dias para a orquídea. São 5 dias até ela ficar finalizada. Daí no final do 5º dia eu tenho ali, não sei, 50 orquídeas. Daí é quando é um bolo com orquídeas. Daí às vezes eu quero flores diversas. Então você tem que fazer inúmeros tipos de folhas, flores miudinhas, dá para fazer tulipa, dá para fazer rosa, dá para fazer gardênia, dá para fazer tudo. E cada uma tem um processo diferente da outra. Então, no final dos 20 dias de trabalho, pelo menos, eu tô com um ateliê, assim, com flor que não cabe pra Sim, porque lugar 50 nenhum. flores num bolo é só o começo, né? Porque quando você começa a colocar, aí você quebra, a pétala quebra. Acontece. Nossa. O que dá mais trabalho? De todos esses exemplos que tu citaste aí. As flores de açúcar. No geral. No geral. Dá mais trabalho. Eu acho que... Independente da flor. Eu acho que a orquídea é a mais chata, porque ela... As outras tu consegue, por exemplo, para fazer uma rosa, eu faço um monte de pétala igual e deixo secando e depois eu encaixo. Elas são iguais, né? Eu vou encaixo fechada, fechada, fechada e vou abrindo. A orquídea não. A orquídea tem um miolo que é diferente daquela linguinha que ela tem para cima, que é diferente da outra, que é redonda, que é diferente. Então, ela é bem... São orquídeas... Quais são as flores de açúcar? São orquídeas? São orquídeas. Agora a gente entende. São orquídeas. Não faço questão que sejam orquídeas. Então, aí... Porque daí você tem todo... Aí você quer fazer os botões da orquídea perfeita e todos os cachinhos e tal. E aí é aquele negócio que eu sei o que eu estou entregando, que é um material tão delicado que eu gosto de fazer os meus vídeos quando eu entrego, assim, eu fico até emocionada, porque eu fico tão orgulhosa que eu faço de pertinho. Talvez a pessoa nem entenda, mas assim, aquela finura daquela pétala que chega a ser quase translúcida, que a pessoa olha e fala, gente, parece uma flor de verdade. E o contato com os noivos, qual é o passo a passo? Então teve o fechamento e tal, e a partir daí, quais as etapas que precisam ser cumpridas? Basicamente, depois que a gente... Vamos lá, a noiva entrou em contato, chegou, são tantas pessoas, a gente vai marcar uma degustação. Tá. Eu preparo, antigamente eu fazia degustação assim, presencial. Obrigado. E depois, já faz alguns anos que eu achei uma maneira que ficou muito melhor para todo mundo, que é eu encaminho para a noiva uma caixa degustação. Então, é uma caixa branca, assim, desse tamanho, papel de seda dentro, e aí dentro dessa caixa eu tenho todos os sabores de recheio que eu trabalho, cada um num potinho diferente, com nomezinho. A massa do bolo cortada já em rodelinhas, em disquinhos, assim, para ela levar para casa dela, tomar um café com a família dela, sentar com o noivo, com o pai, que são as pessoas que estão sempre opinando e ajudando, e montar ali a ideia do sabor do bolo dela. E aí, vamos lá, eu tenho 9 sabores de recheios fixos que eu trabalho, padrão. 3 vão no bolo de copa. A combinação quem faz? A noiva. Ela fica à vontade para fazer.
Às vezes acontece, Ana, essa noiva gostaria muito de um sabor diferente, é possível? Não, aí a gente conversa, mas o padrão é aquilo ali. Ah, massa, eu gostaria de uma massa de chocolate, aí eu produzo e mando também. Depois que ela prova e decide pelo bolo de copa, isso tudo, eu não tive um encontro com ela. Tem muitas noivas que eu não tenho encontro nenhum, só pelo WhatsApp. Sim. De vez em quando, o bolo fake necessita uma reunião. Já fizemos algumas, né, Paty? Às vezes é em cafeteria, às vezes é na própria casa da noiva. Não, a gente quer ver um desenho, quer fazer o sketch ali do bolo fake, porque eu quero saber exatamente como vai fazer. Nesse caso, a gente faz um encontro, faz o desenho do bolo, determina... escolhido o sabor depois da degustação, escolhido o modelo do bolo fake, muitas vezes isso fica definido até chegar 30 dias antes do evento e eu chamar e falar, é isso? Aumentou o número de convidados? Não aumentou? Não, mais ou menos se manteve. Até, na verdade, o número de convidados, às vezes, se elas mudam para o tamanho do bolo de copa, eu deixo mudar até com uma semana de antecedência. Eu não faço nada antecipado. Então, não, Ana, olha, era 100, mas 150 confirmaram e a gente fez, a gente precisa aumentar um pouquinho esse bolo. Não tem problema nenhum, a gente aumenta, não tem problema nenhum. Ah, ela mudou de ideia, em vez de 4 andares o bolo, agora ela quer 5. Tudo bem, se estiver dentro do planejamento ali, a gente muda e é mais ou menos, o contato é esse. Tem algumas que eu tenho bastante, tem outras que eu tenho bem pouco. E me diz uma coisa, quais são as tendências, se tem uma tendência, né, de tipo de bolo que as noivas preferem ou te pedem para fazer, e algo que é inusitado? Essas 2 perguntas eu tenho para te fazer. Tá, a moda, a gente diz assim que ela vem, ela vai, mas tem algumas coisas que nunca saem, né? Então, assim, os bolos clássicos, aqueles bem antigos, que a gente via até da época da própria Dona Conceição, com muitos adornos e laços, e isso ele já caiu por terra. Hoje as noivas estão procurando um modelo um pouco mais clean, mais moderno, né? O que mudou muito? Eu sempre falo, por exemplo, os isopores que eu uso para fazer o bolo fake, eu mando fazer sob medida, sob encomenda. Porque no mercado você não encontra. Você encontra aquele alturinha padrão de 10 centímetros. Eu mando fazer com 15, com 20. Hoje a gente quer bolo longilíneo, alto, fino, com as bordinhas bem quadradas, bolos mais modernos, mais dele. Menos é mais, menos informação hoje no bolo. É isso. O menos é mais. Teve a época do naked cake que veio e algumas ainda tem essa... do pé na areia, bolo praiano, ainda gosta, que foi com flores naturais, e tem aquela vibe mais assim. Mas os bolos clássicos de pasta americana, eu digo que hoje entrou muito agora no ano passado o elemento do papel de arroz, que era usado só como... nunca tinha sido usado em bolo de casamento, e agora está sendo usado para fazer vários elementos, aqueles que você... esculturais, né? Esculturais em volta do bolo, alguns laços, algumas flores com papel de arroz. É um trabalho novo, assim, não... Até no meu Insta tem ali um último que eu fiz bem bonito, com detalhe de papel de arroz. E ainda é muito solicitado para as noivas de um pouco dentro da modernidade, ainda as noivas um pouco mais clássicas, mais românticas, talvez as flores de açúcar, que elas têm aquele charme, aquela delicadeza. E aquelas um pouco mais despojadas, elas querem um bolo mais clean para a gente pegar e jogar as flores naturais da decoração. Aí eu solicito para a decoradora que ela separe para mim as flores e eu monto no bolo, no dia, na hora, o que já foi pré-determinado com a noiva, assim. E inusitado, tem muita coisa que é feito fora, que elas trazem referência, que não se aplica aqui, que não tem como fazer. Tem alguns produtos que elas querem utilizar, ou alguns acabamentos que não é tudo que tem aqui para vender, às vezes, e que dá com a nossa umidade, ou com a nossa temperatura, ou com o tipo de material que a gente usa. Então, nesse momento, é aquele momento que eu falo, olha, não vai dar certo, né? Não é que eu não queira fazer... Se desse para fazer, eu faria. Mas essa situação, tu vive, a decoradora vive, vários profissionais vivem, porque com o acesso à informação que a gente tem tão facilitado, as noivas vêm com muitas coisas que não existem. Nós já discutimos isso aqui com estilista, com decorador. Elas vêm com material que ou não existe, é IA ou é montagem, ou não pode ser feito no Brasil. Que hoje esse é outro problema. É um problema. Ou não pode ser feito no nosso clima, ou pode ser feito, mas não aonde ela vai casar. Então, entra também, mais uma vez, a explicação. Mas eu fui num casamento nos Estados Unidos e tinha esse bolo da minha amiga que está lindíssimo.
Tá, nos Estados Unidos, aonde? No inverno de Nova York, não tem como fazer na beira da praia em Florianópolis. Então, ainda hoje tem, com esse acesso à informação, um trabalho extra da boleira de explicar, ou pelo menos tentar. Que não vai funcionar. Uma coisa bem simples, nem vamos muito longe, que esses bolos que tem muito nos Estados Unidos, que é aquele bolo todo coberto com o buttercream. Sim. Que lá não é feito com a nossa manteiga, não é feito dessa maneira, é feito com gordura vegetal. Então, assim, o produto lá, além de ele não derreter com facilidade, ele fica branco. Branco, branco, branco. E a noiva vem e fala assim, eu quero esse bolo branco. A nossa manteiga é amarela. A nossa manteiga é bem amarela. Por mais que eu bata. Não vai ficar branco. Então ele vai ficar... E tem que explicar, porque se você não falar, olha, o teu bolo vai ficar um off-white... Vai ficar assim, da cor da minha roupa aqui. Mais ou menos, um off-white. Branco não vai ficar. Mas branco chapado não vai ficar. E às vezes elas falam, mas eu quero branco. Mas não tem produto que eu faça aqui. Aí eu posso fazer com chantilly, mas o efeito não vai ser o mesmo, porque o chantilly pode ficar branco. Mas aí é totalmente diferente o efeito, que não dá para espatular da mesma maneira. Então, aí você convence, né? Olha, mas tudo bem, vai parecer branco de longe, mas não vai ser tão branco aqui. É porque tem algumas noivas que chegam assim, mas eu quero aquele branco, bem branco. Daí aí tu vai lá e resolve no branco, bem branco, e aí a iluminação é amarela. Também tem isso. Também tem isso. E aí o branco não vai ficar tão branco. Para conseguir um bolo bem branco, mas o contrário funciona. Tu pega um bolo que ficou off-white, aquele que é viável. E tu coloca uma luz meio azulada, acabou, tá branco. Mas e quando tudo bem, mas esses bolos assim, de iluminação não entendo nada, mas esses bolos assim geralmente são o quê? Casamentos durante o dia, casamentos em área externa, casamento, né? Então, mas aí geralmente elas entendem, né? Quando você com propriedade e de jeito explica para que elas entendam que pro bem, né? Sim. A única coisa que você não quer, pelo menos eu, é uma noiva decepcionada. Os sabores, o que mais sai? O que mais sai? Eu acho que o estrogonofe de nozes ainda é um sabor clássico, carro-chefe que, vai lá, sai 70% das vezes, né? Acompanhado, assim, de um creme belga, que é mais suave. E aí tem algumas opções, quando a noiva não gosta muito, a gente bota uma trufa meio amarga no meio, mas dos 9 sabores, o que tá eu acho que 80% dos bolos é o estrogonofe de nozes. Nossa, 80% é bastante. Hein? É bastante. Acho que tá acho que em 80%. Com vários outros juntos, certo? Mas acho que uns 70%, pelo menos, vai. Eu já sei que nozes sempre vai ter solicitação. Vamos contar a história? Vamos lá, chega em determinado momento do nosso episódio. Tá curioso pra saber. Acredite se puder, para que tu contes uma história pra gente que tenha te marcado de alguma forma, enfim, ao longo da tua carreira. Graças a Deus, durante os meus 11 anos e até mesmo no começo, eu nunca tive nenhum desastre. Nada que comprometesse o trabalho, mas uma única vez que eu teve que dar aquele rebola nos 30 ali, aquele sustinho, foi exatamente uma situação como essa. Era um casamento em fevereiro, na praia. A noiva fazia questão absoluta que fosse um bolo com buttercream ao redor, que é um creme de manteiga, né? Espatulado. E eu tentei convencê-la de que era bem arriscado, porque fevereiro era, tipo, se eu não me engano, 18 de fevereiro, aniversário. O auge do verão. Sim. Não, mas o bolo vai ficar na sombra, mas eu falei, mas se a temperatura estiver muito, muito quente, tiver um tempo úmido, mas enfim, não teve. Eu falei, bom, por conta e risco, vamos. Ela estava ciente. Ela estava ciente. Lá fui eu fazer um bolo 4 andares, naked cake espatulado, 4 andares com o buttercream. O dia mais quente daquela semana foi no sábado. Eu vim monitorando a temperatura daquela semana e já eu suando já por antecipação. E daí eu falei, bom, não tem o que fazer. Liguei o ar-condicionado do carro que vai transportar, não vai adiantar. Cobri todas as janelas para que não entrasse no carro, já tem tudo película assim, mas cobri, lacrei para que não tivesse, e era longe ainda, era lá no sul da ilha. Eu falei, gente, eu vou pegar trânsito de praia. Eu tava sério, eu achei que eu ia ter um negócio assim. Trânsito de praia, porque eu tinha que estar lá às 11 da manhã, pensa. Então, 10 horas da manhã, né? E lá fui eu com o bolo. E eu olhava pelo retrovisor
E eu dirigindo sempre. E o bolo? E o bolo tava ok. Assim. O bolo tava ali. O bolo tava ok. Ah, tava ok. Tava Tá. ok. E eu olhava pelo retrovisor e o bolo tava ok. E eu falei, gente, vai dar tudo certo. graças Mas a botasse o cinto de segurança neles, né? A gente calça eles, tem uma borracha que Sim. tem um antiderrapante que o bolo não Tá. movimenta. Só imagina transporte de E é bolo. claro que a pessoa que está dirigindo tem que ter toda a Paciência, cuidado. habilidade, a habilidade do mundo. E paciência para Claro. E haja reza. E muita fé. Muito. Tem que ter muita fé. Acho que essa é a principal. Sim, tem muita fé. E aí eu cheguei, estacionei. Quando eu abri o bagageiro, tinha... E eu peguei uma fila, assim, que eu fiquei, tipo, o sol pegando no mesmo ponto do carro, sabe? Aham. Porque daí, pô, se pega de um lado, pega do outro. Não, O sol vai ficou meio girando, porque né? Não tem parado. problema. Mas eu fiquei, tipo, pra chegar até onde eu tinha, acho que deu uma meia hora que o sol tava pegando na parte de trás. Quando eu abri, eu demorei uns 2 minutos pra absorver, assim, aquele momento, assim, que foi, assim, por uma fresta que eu não cobri, por uma, assim, que ficou, ou Sim, que movimentou, sim. enfim, não sei, Passou entrou o um sol. raio laser. Ah. Entrou um raio laser. E assim. rachou o bolo. E fez, gente, derreteu a manteiga perfeitamente como sabe, dessas coisas de criança, de filme de criança, um laser, assim, e fez assim, de cima a baixo, na mesma fileira, assim, aquilo mas derreteu. E o resto, obviamente, já estava quase indo, né? Com um bolo conceitual, assim, então. Muito conceitual. Qual era o conceito do bolo? No conceito, Socorro, é um meu bolo Deus, me ajuda. desestruturado, é um bolo, como é que fala? Não é desestruturado, fala, esqueci o nome agora. Aí cheguei lá e imediatamente falei, e era uma casa alugada, então assim, preciso de uma geladeira sem nada dentro. Aí veio mãe, veio todo mundo, tiramos tudo tinha naquela geladeira, tiramos as prateleiras todas assim, o bolo foi lá pra dentro, pra ele firmar o que tinha. Uhum. Graças a Deus, é lógico que eu levo sempre material de trabalho para retoque, né? Então eu tinha um buttercream, tinha espátula, tinha tudo. Só que eu chego, principalmente num caso como esse, que eu chego muito em cima da hora, Claro. porque já para não dar Para problema. garantir um pouco mais, né? Em cima da hora dentro, né? Então, eu tinha ali 2 horas para começar a festa, mas em 2 horas eu tinha que a manteiga endurecesse toda de volta para eu poder trabalhar no bolo. Mas ficou lá, a mãe da menina vinha abrir a geladeira e fechava, eu falava, eu não abro a geladeira. Deixa fechar. Deixa fechado assim. e deixa Eu só fechado. quero olhar, mas não é pra olhar. Pode olhar, mas aí faltava assim, ó, a cerimonialista super assim, não, vai dar certo, tava de boa, não era. apoio moral. Um apoio moral, mas o apoio moral tava ali. E daí, faltando assim, a noiva tá chegando, vai chegar em 15 minutos. Eu tirei aquele bolo, daí trabalhei, espatulei ele de novo, assim, fazendo as bordinhas todas. E daí tinha que colocar uma cascata de flores. Eu Ainda tinha as fiz, flores. fiz as flores na hora, fui botando a cascata, passando assim, enfim, Deu certo. deu certo. Nesse dia, tu entendeu que teu coração é saudável. É isso, Pra eu que entendi. exame? Pra que fazer exame? Eu Pra que entendi. médico? E daí, quando ele foi, daí ele já estava mais refrigerado, ele foi para um lugar na sombra e ninguém nem percebeu nada. Mas esse dia, meu coração deu uma mini parada. Só imagina. Histórias pra contar. Só imagina. É, mas deu certo. histórias que ninguém sabe. Só Os bastidores, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Ana, poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e com horas certeza. conversando e ouvindo histórias. Obrigado por ter Eu que vindo agradeço, até aqui, imagina, né? foi uma por ter delícia. participado com a gente. Obrigada. Muito, mas muito, cada vez mais sucesso pra ti. Muito obrigada, agradeço demais, de coração. Foi Ai, uma delícia. Muito obrigada, Bem por legal, estar bem aqui, por ensinar um pouquinho e contar alguma coisa pra gente. E obrigada pelo carinho com que tu trata a todas as noivas Imagina. que tu atende. Muito É obrigada. um prazer. É isso aí. E obrigado também, para finalizar aqui o nosso episódio, para Técnica, Iluminação e Sonorização, que sempre faz entregas de altíssimo nível e excelência. Floripa, Santa Catarina, Brasil afora. Helene Gaúcho, obrigado pelo apoio de sempre. Agradecimento especial também ao Fernando, a todo o pessoal do estúdio aqui, ao pessoal da Lince também, né, que fazem, né, o Elias e o Lucas, a finalização de todo o nosso projeto para que fique impecável quando vai ao ar. E, claro, em especial a vocês que nos acompanham sempre, episódio a episódio. Dá aquele joinha, curte aí, compartilha, passa pra frente, porque é sempre importante demais. Obrigado mais uma vez, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, que em breve estaremos juntos de novo mais uma vez. Tá, Valeu, gente!